Sejam todos bem-vindos, a paz e graça a todos vocês. Vamos a mais uma aula, a mais um estudo da Palavra de Deus, e hoje vamos falar sobre Jesus e a videira verdadeira. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 1, vamos ler até o versículo 8. Eu vou compartilhar a tela aqui, para que vocês possam ler junto comigo. Aqui, muito bem. Do 1 ao 8, tá assim. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados fora no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muito frutos e assim mostram que são meus discípulos, certo? Então, a primeira coisa, Jesus começa já dizendo: Eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus diz ser a videira verdadeira? A videira é uma imagem que é muito usada no Antigo Testamento para se referir a Israel. Jesus ele fala que ele não é apenas uma videira, mas uma videira verdadeira. No Antigo Testamento, Israel ele era porta-voz de Deus para o mundo. Se antes eles eram um tipo do que seria a videira verdadeira, Jesus agora é a própria videira. Então, ele é mais do que o meio que os povos tinham para se encontrar com Deus, para saber sobre Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus, ele traz a palavra de Deus, porque ele é o verbo que se fez carne. Então, por isso, Jesus se diz como a videira verdadeira, não mais um símbolo, mas a própria videira. Então, ele fala que o pai é o lavrador, ou agricultor, dependendo da sua tradução, e aí ele vai falar dos ramos. Todos os ramos que dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uva, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Quem são esses caras aqui? Os ramos. Se você for olhar, a gente pode ter três opções sobre quem são os ramos. Mas, em geral, os ramos, eles são pessoas, são crentes que tiveram contato com o evangelho e adentraram ao grupo dos cristãos. São as pessoas que frequentam a igreja, pessoas que dizem acreditar em Deus e em Jesus e confessam a fé cristã. No grosso, no geral, esses são os ramos. Pode ver que Jesus fala que eles, embora eles estejam em mim, até para os que ele corta, ele fala, embora estejam em mim. Então, de alguma forma, esses caras aqui, os ramos, eles têm contato com Cristo. E contato com Cristo não é qualquer pessoa que tem, certo? Então são os cristãos. Mas aí eu te pergunto, se os ramos são os cristãos, quem são esses que ele corta, né? Então é isso que a gente vai ver agora. Quem ele corta, basicamente existem três visões aí que a gente pode, três conclusões que a gente pode tirar de quem são esses ramos que ele corta. A primeira opção é de que são crentes que perdem a sua salvação, ou crentes apóstatas. Qual o problema dessa visão? O problema dessa visão é que, se você diz que os ramos que não dão uvas, eles são todos os cristãos que perdem a salvação, você está me dizendo que para o ramo ser salvo, ele tem que ter capacidade de dar uvas. Mas não é pela capacidade do ramo em dar uvas que ele é salvo, certo? É a mesma coisa que dizer, o cristão ele é salvo porque ele é obediente a Deus. Não, a obediência a Deus, ela é uma consequência da sua salvação e não um meio para se chegar a ela. Então, o problema é dizer que o ramo depende de si próprio, de criar a sua uva para que permaneça unido em Cristo, quando não é isso que as escrituras revelam no restante da palavra, certo? Então, a gente já parte para a segunda opção. O crente ele pode ser aqui, então, um crente de verdade, só que está sendo disciplinado pelo Senhor. E por quê? Para a gente entender essa interpretação, primeiro a gente tem que
entender que a palavrinha aqui, traduzida por corta, não dão uvas e ele corta, essa palavrinha aqui, ela é uma palavra no grego que ela pode ser traduzida como erguer ou levar, ou até levantar. Então, airo, que é essa palavrinha traduzida por corta, ela pode ser traduzida como erguer. Como corta também, mas também pode ser entendida como erguer. Depende do contexto. E aí, o que acontece? Existe na agricultura, o cara, o lavrador, quando ele planta uma videira, existem muitas vezes o caso de que um ramo acaba crescendo por baixo do outro ramo. Então, quando um ramo cresce por baixo dos outros, ele acaba não pegando luz solar e, por causa disso, ele acaba não tendo todos os nutrientes. Por conta disso, ele não vai dar as uvas. O que o lavrador, o agricultor faz? Ele pega aquele ramo que está por baixo, tira ele dali. Não sei se vocês já viram uma videira, os ramos dela elas são é bem móvel. Então, você consegue tirar, puxar, colocar num lugar mais alto, para que ele receba a luz solar e volte a dar uvas. Qual o problema dessa interpretação? O problema é que é o seguinte, se esse cristão aqui, ele é apenas um cristão que está sendo disciplinado e Deus ele está levantando o ramo para que ele volte a receber nutrientes e comece a dar frutos, como a gente entende o versículo 6, em que ele diz, quem não fica unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo. Ou seja, esses ramos secos, que são os que não dão uvas, eles são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Essa palavrinha, essa frase aqui, jogados no fogo e onde são queimados, é uma palavra de juízo. Tanto que, em outra passagem, se eu não me engano, no livro de Mateus, quando João Batista está falando, no livro de João também, eu não me lembro agora, quando João Batista está falando da árvore que não dá frutos, ele fala que ela é cortada, o machado está posto, ele corta aquela planta, aquela árvore, e ela é feita de lenha. Para quê? Para ser jogado no fogo. E aquilo é uma palavra de juízo. Então, Deus ele batiza com água e batiza com fogo, o batismo ali é um juízo. Então, como é que o cristão está sendo apenas disciplinado se Jesus está emitindo um juízo aqui para ele? Então, essa segunda visão tem esse probleminha aí também. O que nos leva à terceira interpretação de quem são esses ramos. Eles, na verdade, são os crentes nominais. Todo mundo sabe ou já ouviu falar dos famosos crentes nominais. Quem são esses crentes nominais? Crentes nominais são pessoas que cresceram na igreja, ou até mesmo pessoas que tiveram contato, não era na igreja, mas tiveram contato com o evangelho, vieram publicamente dizer que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, recebem Jesus como seu Salvador, mas que na prática não mudam de vida, na prática continuam nos seus atos pecaminosos, na prática não mudou nada. Muda a declaração de fé, mas não muda o comportamento, não muda a mentalidade. Esses são os ramos que não dão frutos. Por quê? Eles estão ligados. Repare que Jesus falou aqui, ó, embora eles estejam ligados em mim. Então, eles estão ligados, de certa forma, a Jesus. Eles fazem parte do corpo físico, que é a igreja. Eles tomam Santa Ceia, eles vão ao culto, às vezes não tomam a ceia, mas vão aos cultos, eles assistem às pregações, participam de reuniões, enfim, fazem tudo isso que nós fazemos, mas eles não dão frutos, são cristãos nominais. É só lembrar da parábola do joio e do trigo. Junto com o trigo vai crescer o joio, e o único que vai separar um do outro vai ser o próprio Deus, como é dito na parábola, onde o agricultor separa o joio do trigo. Mais adiante, ele vai falar: os ramos que dão uvas, o agricultor, o pai, poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas. Então, aquela pessoa, o crente de verdade, que dá frutos, ele não dá fruto apenas um instante da sua vida, apenas um momento e depois para. Na verdade, esse continua dando frutos. Esse cristão, ele continua frutificando e cada fruto que o pai dá, ele vai lá, poda, tira aquela uva, para que cresçam outras no lugar. Então, o cristão, ele é constantemente, ele está dando frutos. Não quer dizer que ele dê fruto todo dia, você vai ver o cara todo dia, ele converte, ele traz uma pessoa fé nova, todo dia ele faz alguma coisa, um milagre, ou sei lá. Não é esse tipo de coisa. O que ele está dizendo é que durante a sua vida inteira vão ter períodos, vão ter momentos em que é nítido, em que você vê que a pessoa dá frutos. O próprio apóstolo Paulo, muitas pessoas para quem ele pregou, na verdade, se desviaram, na verdade, não eram de fato crentes, mas ele continuou dando frutos
durante toda a sua vida. E como é que a gente frutifica? Como a gente consegue frutificar? Bom, o fruto lhe se dá estando primeiramente ligado à videira, e quando estamos ligados na videira através da oração, que é o nosso relacionamento direto com o Pai, e quando lemos a palavra de Deus, onde nós aprendemos, e como diz Paulo, onde nós vemos se tem algo errado na nossa vida e sejamos então repreendidos e aprendamos onde está o problema, o que nós precisamos consertar, é aí que nós passamos a entender e a dar frutos. Quando vivemos unidos com Deus, vivemos na oração, em comunhão com o Senhor e aprendendo a sua palavra. Então, é andando diariamente com Deus que nós vamos dar os frutos. Paulo, então, ele vai continuar. Paulo não, João. Falando de Paulo, a gente acha que Paulo escreveu a Bíblia inteira, né? Mas é João. No versículo 3, ele vai falar: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado. Então, ele fala que o Pai, ele poda para que a gente fique limpo e dê mais uvas. E aí ele vai falar agora que a gente já está limpo. Por que limpo? Por que ele está falando a gente já está limpo? Ou por que ele está falando para que a gente fique limpo? No Antigo Testamento, tudo que você usar para cultuar a Deus, ele precisava ser limpo, precisava ser purificado. Isso se ele não fosse já puro. Então, todos os instrumentos, as facas, as tigelas, tudo que você usasse no templo para oferecer um sacrifício a Deus, para oferecer no culto a Deus, precisava ser limpo. Da mesma forma, hoje, não da mesma forma que era no Antigo Testamento, mas como aqueles utensílios que eram usados no culto a Deus, nós hoje, como corpos, como templo vivo de Deus, nós precisamos ser purificados. E é o que acontece quando nos convertemos. Os apóstolos aqui, eles foram limpos por meio dos ensinamentos. Então a gente aprende que o quê? São os ensinamentos de Jesus, tudo que ele deixou, a palavra de Deus, tudo que ele deixou escrito para nós através dos seus apóstolos, através dos profetas, isso é o que nos purifica e nos torna mais aptos a estar andando e estar ligado na videira que é Jesus. Então ele vai falar aqui, depois de ele ter falado que nós já estamos limpos, ele vai falar, então ele vai dar uma advertência: continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Então ele disse: beleza, vocês estão limpos, olha que legal, estão dando frutos, maravilhoso, mas não achem que acabou, vocês têm que continuar unidos comigo para que vocês continuem dando frutos. Porque é só assim, se você arranca um ramo de uma árvore, ou ramo de uma planta, seja ela qual for, aquele ramo, uma hora vai morrer. Quantas vezes a gente não traz uma rosa num vidrinho, numa garrafa, e ela morre com o tempo? Ela até fica um tempo viva, porque se põe na água, mas depois de um tempo ela morre, porque não cria raiz. É exatamente isso que Jesus ele está falando. O fruto, ele precisa permanecer, o fruto não, a videira, aliás, precisa permanecer, o ramo, perdão, o ramo precisa permanecer na videira. E o fruto só vai poder ser dado, só vai conseguir dar frutos se você permanecer unido na videira. Então, ao mesmo tempo que nós estamos sendo advertidos a dar frutos, nós somos lembrados que não é pelo nosso mérito, não é a nossa capacidade de dar frutos que conta, porque nós não conseguimos dar frutos estando longe da videira. Na verdade, os frutos surgem justamente porque estamos na videira. Certo? Continuando aqui, no versículo 5, ele vai dizer assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Novamente, Jesus dizendo: continuem unidos comigo. Vocês devem, é dever de vocês, continuar unidos comigo. Porém, ele vai dizer: só é por minha causa que vocês dão frutos. Vocês não dão frutos para estarem unidos comigo. Vocês, por estarem unidos comigo, vocês dão frutos. É aquela velha coisa do desenvolver a sua salvação com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Então você só quer porque Deus realiza isso em você, e você só faz porque Ele também realiza isso em você. Mas ao mesmo tempo, tem o seu esforço, tem a sua atitude em servir a Deus, em permanecer unido. Certo? Um meio que é um dilema complicado até de explicar, e é uma coisa que ninguém resolveu muito bem isso na nossa cabeça, uma coisa que não entra muito bem na nossa cabeça, e provavelmente nunca vai entrar, porque a velha questão da responsabilidade humana, a velha questão
da soberania de Deus contra a responsabilidade humana é uma coisa que a gente não tem como entender completamente. O fato é que as duas coisas existem. Nós somos responsáveis em permanecermos unidos com Cristo, é totalmente responsabilidade nossa. Porém, nós só permanecemos e só damos o fruto se Deus estiver na gente, se Deus estiver sustentando. E você vai ver até no versículo. Cadê? Eu não vou achar agora, hein? Enfim, Jesus fala que não foram vocês que me escolheram, mas eu que os escolhi. Como assim não foi a gente que escolheu? A gente escolheu a Cristo, sim, mas primeiro Cristo nos escolheu. Primeiro Cristo nos amou, para depois nós amarmos a Ele. Nós não fomos não foi nós que demos o passo inicial em direção a Deus, foi Deus que veio em nossa direção primeiro. É difícil, é complicado, mas são coisas que a gente, infelizmente, não tem como entender, não tem como entender. Deus é muito maior do que a nossa compreensão. No versículo 6, ele vai dizer assim: quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará, que é aquilo que a gente viu lá. Isso aqui não pode ser, não podem ser, né, cristãos que estão apenas sendo disciplinados. Essas pessoas estão recebendo juízo aqui, serão jogados fora e vão secar. Serão como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. E fogo aqui é fogo de juízo. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Agora, muito importante aqui. Muitas pessoas usam esse tudo que pedirem como desculpa para a gente pedir o que a gente quiser e Deus ser obrigado a dar alguma coisa para a gente. A gente precisa entender com muita seriedade, com muita calma, o que esse versículo 17 aqui quer dizer para a gente. Primeiro, eu quero dizer para vocês alguns versículos aqui, só para a gente entender um pouquinho melhor essa questão. Em João 14, um capítulo antes, no versículo 13, a gente vai ler o seguinte: tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Então, peraí. Já tem um motivo pelo qual Jesus está falando que vai fazer o que a gente pede em nome dele, que é para revelar a natureza gloriosa do Pai. Então, já não é qualquer coisa aqui que a gente vai pedir ou qualquer coisa que der na nossa cabeça que Deus vai querer realizar. Então, lá em 1 João, já não é o Evangelho, é a carta, 1 João, capítulo 3, versículo 22, a gente lê o seguinte: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Já temos aqui outro detalhe aqui. Então, por quê? Porque obedecemos aos seus mandamentos. Uma pessoa que obedece aos mandamentos de Deus e faz o que lhe agrada, essa pessoa não vai pedir qualquer coisa que vier na cabeça dela, qualquer absurdo que vier na cabeça dela. Primeiro, porque essa pessoa sabe que tem coisas que não agradam a Deus e que seriam desobediência. Mas, beleza. Próximo texto. Lá ainda em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Então, aqui ele já é mais claro. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Então, é de acordo com a vontade de Deus, ou então pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos, e por isso recebemos dele tudo que pedimos, que obedecemos. E, em contraste com tudo isso, lemos também em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Aqui, ó, já tá claro. A gente já tá percebendo que não é qualquer coisa que der na minha cabeça, não é qualquer, sei lá, qualquer loucura que de repente falar, tô afim disso e Deus, o Senhor tem que me dar porque eu tô pedindo, eu quero muito isso. Já não é. Quando pedem, não recebem, é por quê? Porque pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Isso aqui já vai totalmente na contramão do que a gente leu lá atrás. No obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Essas pessoas que pedem qualquer coisa, primeiro, elas não estão obedecendo os mandamentos de Deus e não estão fazendo tudo que agrada a Deus. Elas, na verdade, estão servindo aos seus prazeres, motivos errados.
E em Romanos 8:26 a gente lê: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a oração, ela não é uma barganha, não é uma moeda de troca, nem é um favor a se pedir a Deus como se ele devesse nos atender, porque ele prometeu nos atender, seja lá qual for o nosso pedido. Então, Deus ele usa a oração, os nossos pedidos, como um meio para realizar a sua vontade em nós e através de nós. Isso tem que ficar bem claro, certo? Dito isso, temos o versículo 8, que é o último que vamos ler, que está assim, ó. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são os meus discípulos. Então, o ato de darmos frutos é o que revela a natureza gloriosa do Pai. E é por isso que ele poda a gente para que a gente dê mais frutos. Deus quer mostrar a sua natureza gloriosa para a humanidade. Deus quer mostrar a sua glória, quer mostrar que é Deus, que ele existe. Ele quer mostrar a sua autoridade para a humanidade que o nega. Como ele faz isso? Dando frutos e podando os frutos para que a gente continue dando mais frutos ainda. É através desse processo que Deus usa as nossas vidas para que a glória do Pai seja manifesta no nosso meio. Então, mas aí a gente pode se perguntar, o que são os frutos que são produzidos? Alguém pode falar, é o evangelismo, é a capacidade de você trazer pessoas novas à fé. É claro que, se a gente parar para pensar, não está errado. Isso faz parte dos frutos. Só que ele provavelmente não é só isso. Provavelmente não. Certamente não é só isso. O evangelismo e a pregação, ela está inclusa. Essas duas coisas estão inclusos no que no que é o fruto que o ramo produz. Só que a gente pode pegar aqui, ó, por exemplo, o texto de Romanos 12, versículo 2, que diz o seguinte: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui, esse textinho, esse texto, esse versículo inteiro, já dá para a gente uma noção melhor do que são esses frutos. Os frutos são, pegando o contexto que a gente está lendo aqui de João 15, mais esse texto de Romanos que nos auxilia a entender, o fruto tem muito mais a ver com moralidade e conduta do que qualquer outra coisa, do que pregação, do que até mesmo os outros frutos que Paulo vai chamar de frutos do Espírito, né? Se não me engano, Pedro também, que vai falar da mansidão, da longanimidade, do amor, do domínio próprio, enfim. Aqui, o que Jesus está querendo dizer é o seu padrão de vida. Porque, primeiro, Jesus está falando do ramo que dá fruto e do que não dá. O que não dá, Jesus fala que está ligado, está nele, de alguma forma. E a gente já viu que são cristãos que estão no meio da igreja. Então, que diferença faz? Que fruto é esse? Porque o que está na igreja também fala que é cristão. Às vezes ele pode até levar alguma pessoa a conhecer a Cristo, mesmo ele não sendo cristão. Só que então o que diferencia? O que diferencia é justamente o que o que o ramo que não dá fruto não tem, que é a conduta, que é a mudança de mente, que é o que Paulo fala aqui, ó. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa mudança de mentalidade, essa mudança de postura, isso que se chama conversão. O que é conversão? É você convergir para algum outro lugar. Você estava indo para um lugar, aí você converge, ou converte, não sei bem a palavra agora, para uma outra direção. É você mudar de rota. Isso é a conversão. É justamente por se tratar dessa mudança de vida que todos podem ver a natureza gloriosa de Deus agindo ao vivo na nossa vida. Então, se os frutos passam a ser as nossas atitudes, a forma como vemos o mundo, a nossa mudança de vida através da nossa nova natureza, aí fica fácil entender por que as pessoas veem a natureza gloriosa através desse fruto. Porque a gente já não é mais como era, a gente já não age, já não fala, já não pensa como a gente fazia antes, certo? E esse é o estudo de hoje. Tem muito mais coisa aqui no capítulo 15, até o versículo 17 ele está falando da mesma coisa. Mas o vídeo vai ficar muito grande, né? E acabar ficando muito chato. Então a gente leu até aqui o versículo 18, espero que isso tenha edificado a sua vida,
Espero que você tenha aprendido algo novo, ou que você tenha entendido algo que de repente antes você não entendia, que Deus tenha falado com você através da minha vida, e que vocês fiquem com Deus. Espero que Deus continue abençoando a vida de vocês. E agradecer ao pastor pelo esse espaço aqui de fazer esse estudo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que eu sei que Deus pode me usar na vida de outras pessoas através desse recurso, certo? Fiquem com Deus. Muito obrigado pela paciência e tchau.